Vou fazer uma refutação aqui, uma entrevista aí que é representante do Instituto Sou da Paz deu na Record News. E vou colocar alguns trechos aí para vocês verem os absurdos que foram ditos. A gente, de fato, ainda tem taxas altas no país, mas foi logo após a aprovação do Estatuto que a gente viveu a primeira queda dos homicídios depois de 10 anos de crescimento ininterrupto. Ou seja, houve uma importante queda e se hoje a gente analisa o número de vidas que foram salvas, porque se não tivesse havido a aprovação do Estatuto, a gente continuaria num crescente importante dos homicídios. Com a redução, a gente chegou a salvar cerca de 121 mil vidas. É claro que é necessário uma série de outras ações para melhorar a segurança pública, mas a retirada de armas de circulação teve sim comprovadamente um impacto na redução de homicídios no Brasil. Aqui já temos a primeira contradição. Se o Instituto Sou da Paz prega que um menor número de armas, ou seja, redução de armas em um país, reduz o número de homicídios, então como eles explicam que em Honduras, que tem muito menos armas que o Brasil, né, proporcionalmente, tem muito mais homicídios, como vocês podem ver nessa tabela. Como que eles explicam que nos Estados Unidos tem muito mais armas que o Brasil? Né, tem 88 armas para cada 100 habitantes. Tem muito menos homicídios. Lá são cerca de 10 mil homicídios por ano. Acho que esse é o primeiro ponto. Acho que tem uma outra discussão importante. Em média, qual é o nosso... quanto? 28 por 100 mil? Exatamente, 29 por 100 mil habitantes. 29 por 100 mil. Exatamente, Na época, quanto é que era? Era mais ou menos o mesmo patamar. Só que ele vinha num crescente. O que acontece é que nos 10 anos antes da aprovação do Estatuto, a gente teve um aumento aí de mais de 100% nos homicídios. Então, a gente vinha crescendo. O que aconteceu é que a gente viveu uma importante queda, né, que depois voltou a subir novamente. Acho que esse é um problema com o qual a gente precisa lidar. Fora que o próprio Instituto Sou da Paz cai em contradição novamente quando cita os próprios números. Ou seja, se, como vocês podem ver nesse gráfico, como ela própria disse, nos 2 anos seguintes a sanção, a aprovação do Estatuto de Desarmamento, o número de homicídios caiu e depois aumentou, chegando agora ao índice original de 2003, isso prova que isso não serve para reduzir homicídio coisíssima nenhuma. É muito simples. Né? Mas o desespero deles é tão grande que eles querem culpar o próprio Estado, o mesmo Estado que eles pedem para solucionar o problema. Então, como que pode a pessoa ter tanta fé no Estado, sabendo que o Estado foi feito para não funcionar? A única explicação é que, no fundo, essa ONG, né, sem fins lucrativos, ela simplesmente, no fundo, lucra sim muito com o que recebe. Pois tem diversos apoiadores aí que eu vou mostrar no final do vídeo. E acho que tem um outro mito que quem defende a revogação traz com muita força, é que a população em 2005 rejeitou o desarmamento no aliás, referendo. ele falou isso. Só que, foram na 60 verdade, e tantos milhões que votaram contra de isso. fato, mas votaram contra a proibição da venda de armas. Então, o que a população escolheu foi que a venda de armas possa ser mantida no país. E isso vem sendo respeitado. Claro, não é fácil comprar uma arma e nem deve ser. Como assim não deve ser fácil comprar uma arma? Sendo que comprar uma arma é uma troca voluntária. Isso não é agressão a ninguém. Né? Só que o pavor desses desarmamentistas é tanto que eles não querem nem pensar na hipótese de alguém exercer o seu direito natural à liberdade para comprar uma arma. É isso. E quando quem defende a revogação diz que a população rejeitou o Estatuto, isso é claramente uma inverdade. Se a gente olha o último Datafolha, 62% das pessoas, quando perguntadas se sentiriam seguras ao ter uma arma em casa, elas são contra. Se 62% das pessoas, segundo a pesquisa, não se sentiriam seguras com uma arma em casa, então pronto, elas já estão fazendo, e são a maioria, estão fazendo o que o Instituto, o Estado e os desarmamentistas querem. Não precisa de lei, nem Estado para reforçar isso. Né? E você entra em contradição, porque se a maioria já voluntariamente não tem arma, e você diz que quanto menos armas, menos homicídios, então por que eles estão subindo? Né? Não faz sentido. E agora o pior é você partir da premissa falsa de que a minha liberdade depende da opinião da maioria. Nunca dependeu. A liberdade só depende do direito de propriedade. Se eu for entrar em um estabelecimento privado, uma propriedade privada, e lá não for permitido a entrada de armas, ok, eu tenho que respeitar.
Mas fora isso, se eu estiver na minha casa, se eu estiver em algum local que permita, eu tenho direito sim de portar a arma. Ninguém tem o direito de impedir esse exercício natural da minha liberdade. E ele chegou a dizer que, bom, mas nos Estados Unidos todo mundo tem arma e, no entanto, a quantidade de mortes por arma de fogo nos Estados Unidos é menor do que na Inglaterra, é verdade? Então, isso é uma outra falácia. Eu estava até dando uma olhada nas informações. De fato, a posse, quer dizer, ter a arma é permitido nos Estados Unidos. Sim. Mas o porte varia de estado para estado. As leis são estaduais. Sim. E os estados que têm legislações que restringem mais a arma têm taxas mais baixas de homicídio. Então, por exemplo, a própria o New Jersey, Nova York, etc., são estados que têm menor taxa de homicídio porque têm leis mais restritas. Então, essa história também de comparar os Estados Unidos, quer dizer, a comparação pode ser feita de ambos os lados. O fato é, menos armas em circulação, você tem um impacto no menor número de homicídios. Então, logicamente, a dinâmica criminal dos Estados Unidos é muito diferente da nossa, né? O percentual lá é alto de mortes por arma de fogo, mas aqui é ainda mais alto. Nessa parte, ela se enrolou toda, né? E ainda teve que apelar para uma mentira grotesca, né? Qualquer pessoa pode ir na Wikipedia, pegar essa tabela, né? Os links estão na descrição, e verificar, por exemplo, os estados que têm, nos Estados Unidos, a maior quantidade de posse de arma, né? Em relação à população. Então, por exemplo, se você pegar o estado de Wyoming, por exemplo, aqui, 59,7% da população tem armas, né? E qual a taxa de homicídios por armas de fogo? 0,9 por cada 100 mil habitantes, né? Então tá. Agora vamos para os estados que ela citou. New Jersey, por exemplo, tem 12,3% da população tem armas de fogo, né? E a taxa de homicídios é maior, 2,8 para cada 100 mil habitantes. Então, de novo, entrou em contradição extrema, né? Ela citou Nova York, que é um estado, um dos piores estados assim, no quesito de estatismo, né? Interfere pra caramba, 18% tem armas de fogo, 2,7% também maior, né? Se você pegar os estados lá que tem mais armas de fogo, você vê vários que têm taxas de homicídio menores do que essas que ela citou, né? Então, ou seja, totalmente errada essa informação, ela se enrolou toda, né? Não consegue justificar essa mentira grotesca de que menos armas levam a menos homicídios. Tanto é que a gente vê exemplos no mundo inteiro que desmentem essa mentira, né? Ela sim está mentindo e ainda acusa os outros de falácia. E agora eu quero criticar algumas publicações dessa página do Sou da Paz no Facebook, onde eles sim apelam para diversas falácias, né? E diversos truques capciosos para levar as pessoas a apoiarem o desarmamento, né? Então, eles colocam uma imagem e perguntam: se todas essas pessoas estiverem armadas, você se sentiria mais seguro? Ou seja, eles estão partindo da premissa falsa que a minha liberdade individual depende do sentimento alheio. Nada mais falso do que isso. Quer dizer, se as pessoas, por qualquer motivo, consideram que não estão seguras ou não, tanto faz, porque alguém está armado, isso é irrelevante, né? Eu posso e tenho direito de andar armado, né? E isso não depende do Estado, não depende de ninguém, né? Só que o problema é o seguinte: eles sim são violentíssimos, porque eles apoiam a pior máfia, que é o Estado, para usar violência contra pessoas pacíficas. Pessoas pacíficas que estão carregando uma arma para se defender, porque elas não sabem se vão encontrar um agressor ou não. Então é extremamente lógico você andar armado, mas eles querem que você fique vulnerável. Então é isso que está sendo dito aí, não caia nessa, né? E tem diversas outras postagens que são extremamente mentirosas, né? Por exemplo, aqui, citando o que ela falou, né, disse que após a aprovação do Estatuto de Desarmamento, houve como se o Estatuto tivesse segurado o número de homicídios. Quer dizer, agora eles são futurólogos, eles sabem o que aconteceria caso não fosse aprovado o Estatuto, baseado em dados passados, né? Nada mais falso. Não é assim que funciona. Eles estão descontando
milhões de outras variáveis, né? Inclusive a própria melhoria no mercado, a própria melhoria de vida das pessoas, que isso também se deve ao mercado, né? Não ao Estado. Né? Então eles não contam, porque eles são anticapitalistas. E a prova aqui que eles são anticapitalistas, dá uma olhada nisso aqui. A indústria da arma financia os deputados que querem derrubar o Estatuto de Desarmamento. O que será? Lucro da maior fabricante de armas do Brasil. Né? Então, ou seja, eles são contra o lucro, são contra a iniciativa privada, contra o capitalismo, né? Contra a liberdade individual. Ou seja, é um instituto perigosíssimo. E se vocês forem, por exemplo, no site do Instituto Sou da Paz, vocês verão quem são os financiadores. Aí de cara vai chamar a atenção o quê? Né? Rede Globo, né? Criança Esperança, PNUD, que é da ONU, é claro, né? Com essa agenda desarmamentista, Banco Itaú, né? Amil, Porto Seguro. Veja só, o Porto Seguro, você não acha irônico? Né? Uma seguradora apoiar desarmamento? Né? Não é contraditório? A única explicação que eu tenho para isso é o seguinte, que no fundo eles sabem que o desarmamento vai gerar sim mais homicídios e vai gerar mais insegurança, e aí o negócio deles vai deslanchar. Porque não é possível que eles acreditem nessa completa mentira. Não é? E, enfim, e aí uma série de instituições parceiras, né? Inclusive o Ministério da Justiça, Prefeitura de São Paulo, Governo de São Paulo, Polícia Militar de São Paulo, enfim, é isso aí, é toda essa corja aí que eles querem que você defenda. Né? A própria polícia, que é completamente incapaz de proteger e ainda dá conselhos para facilitar na hora que o sujeito vai te agredir. Né? Ou seja, não reaja. Não reaja por quê? Né? Quem vai decidir se eu vou reagir ou não sou eu. Né? Não é a polícia, não é o Estado. Né? E quando você reage, como eu citei lá no caso da senhora lá do Sul, e você tem sucesso, aí não, vem um hipócrita lá falar, não, mas foi um risco ter reagido. Bom, eles preferiam que ela tivesse morta. Né? Então você vê a mentalidade desse pessoal, eles são violentíssimos e ainda tem a pachorra, a coragem de usar a palavra paz no nome. É claro que, como eu já expliquei para vocês, sempre desconfiem das palavras usadas, porque elas escondem a real intenção que está por trás desses institutos vagabundos, né, que, se são aliados ao Estado, despreze, jogue fora, porque não serve para nada, a não ser atender ao interesse estatal e te ferrar. Né? E são milhões aí que eles recebem para ficar fazendo eventos inúteis. Então, tá na hora das pessoas pensarem. Agora sim, o bom da internet é porque ela mostra, né, claramente em números quantas pessoas apoiam e não apoiam. Por exemplo, página do Instituto Sou da Paz, 11 mil curtidas. Agora veja só quantas curtidas tem a campanha do armamento também no Facebook. 219 mil curtidas. Bom, preciso falar mais alguma coisa? Né? Se ela gosta de citar números, e esse não é o meu tipo de argumento preferido, mas está aí. Então, né, ela vai ter que gastar muita saliva para tentar convencer alguém. Porque ela não me convence. Esse instituto não vai convencer, se depender de mim, não vai convencer ninguém. Porque vocês são contrários à liberdade e eu estou aqui para defender a liberdade individual. Pense em você, não em pessoas que estão usando argumentos consequencialistas e achando que você é um animal sacrificável e tem que se nivelar aí por causa de um imbecil que está, enfim, decidiu agredir alguém e aí, portanto, pela lógica deles, eles acham que você também é um agressor. Né? Eles são os agressores. Pense nisso.